Olá pessoal, meu nome é Márcio Moraes. Eu estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho, para quem não conhece, das diferenças básicas entre dois sistemas operacionais muito usados no mercado, que é o Windows e o Linux, tá? Bom, vocês estão vendo na tela, lado a lado, em tempo real, que nós temos aqui, do lado esquerdo meu aqui, o Windows 11, pertencente ao sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, e do lado de cá, nós temos o Linux Mint, que é produzido por esta empresa Mint, que utiliza o kernel do Linux, tá? E se você não está entendendo nada do que eu estou falando, daqui a pouco você vai entender melhor, tá? Primeira coisa, que tem de diferente entre esses dois sistemas operacionais é que o Windows, ele é produzido, é, o programa, né, eu estou falando do sistema operacional Windows, ele tem o seu código fechado e ele precisa de licença comercial para você usar. Isso quer dizer que você precisa comprar esse produto para usar, tá? Já o Linux, do lado de cá, do lado direito, ele é um programa que a gente chama de software livre. Um software livre não quer dizer que ele é necessariamente gratuito, deixa eu colocar para carregar aqui, né? Ele não quer dizer que ele é gratuito, tá? Quer dizer que ele é livre em relação a algumas leis que foram estabelecidas, e aí não entenda como uma lei jurídica, mas um estatuto do projeto GNU que diz aí que ele tem que seguir algumas liberdades. Uma delas é que não se deve cobrar pela licença do Linux, tá? Você pode cobrar sem problema nenhum o suporte a esse sistema operacional, ou seja, os desenvolvedores, né, a equipe do Mint, eles têm todo o direito de cobrar pelo suporte desse sistema operacional. Mas eles não podem cobrar de você a licença, eles não podem pedir que você use esse sistema operacional, tá? Então, isso aqui é uma diferença básica já entre você usar um programa da Microsoft e o programa, ou melhor, o Windows e o Linux. Um é um software comercial e o outro é um software livre. Muito bem. A outra diferença que tem entre esses dois sistemas é na forma como você vai armazenar os dados lá dentro. Então, eu vou começar pelo Windows, que a grande maioria é mais acostumada, né? Se você entrar aqui no explorador de arquivos do Windows, deixa eu aumentar a tela aqui, você vai observar o seguinte, né? Deixa eu tirar esse CD aqui, porque são duas máquinas virtuais, obviamente. Para quem conhece, já manjou ali, tá? Mas no Windows, se você for entender como funciona o armazenamento dele, ele funciona assim. Eu tenho um disco local representado por uma letra, tá? C dois pontos, nesse caso, é o meu HD, o meu SSD, beleza? Então aqui dentro eu vou ter as minhas pastas e aqui dentro das pastas eu vou ter subpastas e dentro dessas subpastas eu vou ter em algum momento documentos e arquivos. Por exemplo, aqui eu estou pô, agora que eu vi, estou na Internet Explorer, já é um navegador que não é mais usado, né? Mas ainda tem aí de forma nativa no sistema. Isso aqui se trata de um arquivo, isso aqui é um outro arquivo, isso aqui é um executável, né? Isso aqui é um outro tipo de arquivo, isso aqui chama subpasta. E se você olhar aqui o caminho, né, para eu chegar aqui nesse Internet Explorer, eu fui em C dois pontos barra, Program Files, que é o nome da pasta do arquivo de programa, barra Internet Explorer. Então, para ficar melhor visível aqui para o que eu estou falando, vamos entrar aqui no prompt de comando do Windows. Deixa eu carregar aqui, beleza? Então, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos esse tipo de visualização. Deixa eu ver se eu consigo botar maior aqui, que beleza. Ó. C dois pontos barra, né? Então, isso aqui é o meu disco. Users é uma pasta. Mflux cursos de TI é uma subpasta, ok? Então, se eu for procurar aqui, dentro vai estar minhas subpastas e, por consequência, meus arquivos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui já. Então, dentro de documentos, vamos ver o que eu tenho. Não tenho nada, está vazio. Mas se tivesse algum arquivo aqui, deixa eu criar um rapidinho aqui. Teste.txt. Oi, tá? Então, dá um dia de novo aqui. Então, está um pouquinho fora da tela aí, em virtude que eu aumentei muito aqui no Zoom. Mas percebe que agora eu tenho um arquivo dentro da pasta Documents, por sua vez é uma subpasta de mflux curso de TI. Então, é assim que o Windows estrutura. Qual é o dispositivo? É um HD? É um pendrive? É um DVD? E depois disso, vem as pastas. Entendido isso, uma última coisa que eu quero mostrar aqui são os processos, ou seja, os programas que estão sendo executados nesse momento aqui no Windows, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho o gerenciador de tarefas. Deixa eu abrir aqui o gerenciador de tarefas. Está carregando um pouquinho lento aqui, porque eu botei 4 GB de RAM aqui para esse computador. E o Windows 11 já está ficando. 4 GB de RAM para o Windows 11 já está ficando meio difícil. Mas percebe só, cada coisinha dessa que vocês estão vendo aqui é um executável que está sendo executado. Quando eu falo executável, é um arquivo executável que está sendo executado em plano de fundo, tá? Então, para o Windows estar funcionando, existem vários programinhas que estão sendo rodados aqui para ele poder ter esse funcionamento básico, tá? Então, cada programinha desse aqui, é, nós chamamos isso de processo, e ele está numa fila de processamento aqui dentro do nosso sistema, tá? Então, por que eu estou falando isso? Agora vamos para o lado de cá, beleza? Eu vou fechar aqui, vamos para o lado de cá, vamos para o Linux. Aqui no Linux, você vai ver que é um pouquinho diferente a coisa. Por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta do sistema, eu vou ter aqui todas as pastas, vou entrar aqui vou entrar na etc, e aqui dentro da etc eu vou pegar uma coisa qualquer aqui, deixa eu ver. Tá, pode ser aqui mesmo. Então, o que que nós temos dentro da pasta etc? Nós estamos dentro de um disco, e dentro desse disco eu tenho a pasta etc com as suas subpastas,
e arquivos. Então, isso aqui que vocês estão vendo são arquivos. Pode ser desde um arquivo executável, um simples arquivo de texto, tá? Mas, diferente lá do Windows, aqui, quando eu clico no meu ícone aqui, que ele mostra, né, que é o sistema de arquivos, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Ó, o meu sistema de arquivos que ele fala aqui, ele só mostra uma barrinha. Enquanto aqui no Windows, eu vou abrir de novo aqui o Windows Explorer, né, o explorador de arquivos, percebe que ele mostra unidade C. Ó, tá falando que esse descolocar é a unidade C, enquanto o lado de cá, ele só informa sistema de arquivos e bota aqui uma barrinha. Então, a primeira diferença da forma de organização desses arquivos do sistema, que enquanto o Windows lê como a unidade como uma letra, no lado de cá do Linux, ela é uma pasta, tá? E aí, quando eu entro numa pasta dentro da unidade C, por exemplo, arquivos de programa, né, ele informa que arquivos de programa é uma pasta dentro do disco C, C dois pontos, que está identificado com essa letra, né, C dois pontos. O lado de cá não. Se eu entrar numa pasta qualquer, tipo a ETC aqui, ele vai me informar que dentro da pasta que ele chama de raiz, que é a pasta que só tem a barrinha, dentro dela existe uma subpasta ETC. Para você visualizar melhor, isso aqui eu vou entrar no terminal do Linux, tá? Deixa eu aumentar aqui. E aí, deixa eu entrar naquela pastinha que eu tava. Olha só que interessante. Vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Vou ampliar um pouquinho mais. Ctrl mais, né? Ctrl mais ele amplia. Ele não tá ampliando, não. Vou no clique do mouse. Vamos ampliar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Acho que assim tá bom. Percebe que o Linux, ele trabalha da seguinte forma. Esse computador, ele tem um usuário chamado Márcio Moraes Prof, que por sua vez pertence a essa máquina aqui, Márcio Moraes Prof VirtualBox. Então, esse aqui que vocês estão vendo é o nome da minha máquina. E o Márcio Moraes Prof antes do arroba é o usuário. E a barrinha está aqui, ó, a barrinha de azul, tá? Então, é uma pasta simples. Se eu for pedir para listar aqui, ele vai listar todas aquelas pastas que vocês viram, inclusive a ETC. Então, se eu entrar na pasta ETC aqui, ele vai mostrar o caminho. Tem um comandinho aqui maneiro que a gente dá no PWD, mostra de uma forma mais, chama mais fácil de visualizar, né? Então, barra ETC seria o equivalente a eu estar aqui no lado do Windows em C, dois pontos, barra, Program Files. O ETC não é a mesma coisa que Program Files, tá? Eu só estou falando da estrutura de ter um disco barra uma pasta, né? Então, o Linux ele trabalha como se tudo fosse uma pasta. E diferente do Windows, que eu falei que cada programinha, tem alguns programinhas, melhor dizendo, aqui rodando em plano de fundo, né? Deixa eu executar aqui de novo o nosso gerenciador de tarefas. São programas que estão rodando nesse momento no Windows. O Linux, todo e qualquer programa que estiver sendo rodado aqui, ele vai informar como se fosse um arquivo. Então, olha só que loucura. Enquanto aqui eu tenho um programa, de fato, sendo executado, do lado de cá ele é um arquivo, naquele momento. Tá? Continuando nessa diferença, olha, se eu for colocar aqui, vou colocar um CD virtual aqui pra gente, o CD foi inserido. Quando eu entrar no CD, ele mostra o CD como D dois pontos barra da pasta, tá? VirtualBox OS e tal. Então, se eu entrar numa outra pasta, por exemplo, aleatoriamente vou clicar aqui, ele vai mostrar o caminho lá em cima. Ó, D dois pontos barra, deixa eu botar o caminho, D dois pontos barra 7, tá? Então eu estou na pasta, eu estou dentro do disco D, e dentro dele eu estou numa pasta. Do lado de cá, ele vai tratar esse CD que foi colocado aí também como uma pasta, né? Então deixa eu voltar aqui para a pasta raiz, tá? Então dentro do meu usuário, Márcio, eu tenho agora aquele CD, tá? Eu vou até entrar aqui para mostrar para vocês que são os mesmos arquivos, né? Vou voltar para o Windows aqui. Olha como é que são os mesmos arquivos. Se você olhar dos dois lados aqui, vocês vão ver os mesmos arquivos. A pasta cert aqui, a pasta cert está aqui, pasta nt3x está aqui, nt3x está aqui também. O S2 está aqui, a pasta S2 está aqui, enfim. Estão todos os arquivos desse CD virtual que eu coloquei aqui. Então já começa aí você começa a ficar ligado aí nas principais diferenças de Linux e o Windows. Então a forma de se pensar, de armazenar dados aqui não é a mesma, tá? Deixa eu fechar aqui então meu terminal. Voltando aqui para a tela principal de cada um deles, né? Vamos continuar nossa conversa. Vou começar a usar o sistema, né? Então, Márcio, eu quero mudar o fundo disso aqui. Como é que é no Windows? Então, botão direito no mouse, em qualquer lugar aqui da tela, eu vou aqui em personalizar e aguardo ele abrir a telinha de configurações do Windows. Ele está abrindo aqui para mim. Abriu. Então, uma das coisas que eu posso personalizar aqui, deixa eu aumentar a tela. Não vou aumentar a tela não, porque eu quero que vocês vejam a mudança. Eu vou mudar aqui, por exemplo, botar no tema escuro. Cliquei, espera, ó. Ele mudou. Vai mudar, né? Toda a aparência aqui do Windows. Inclusive esse fundo aqui ainda não mudou. Do lado de cá, enquanto ela mudou, agora mudou. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Então, botão direito. E aí ele me dá algumas opções, uma delas é alterar plano de fundo. Ou eu posso personalizar também, né? A gente pode ver a diferença dos dois. Se eu clicar em alterar plano de fundo, óbvio que ele só vai me mostrar aqui temas para o plano de fundo. Tipo, vou trocar, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Tá aqui a logo, né? Vou trocar para essa aqui, ó. Tá lá. E aí, deixa eu voltar um outro aqui. Esse aqui não estava, mas deixa esse aqui tá mais clean, né? E a outra forma que eu tenho aqui que vocês viram lá opa, cliquei sem querer aqui. Personalizar. Né? Então aqui no personalizar ele me dá outras configurações possíveis.
tá? Agora, pô, legal, Márcio, tô adorando aí o Linux, né? Parece ser igual ao Windows. Vou usar. Muito cuidado. Existem programas que só foram feitos para o Windows e existem programas que só foram feitos para Linux. Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês é o Office, né? O Office, Microsoft Office, ele foi desenvolvido para funcionar aqui. Então, se eu for tentar rodar ele no Linux, eu não consigo, ele nem vai entender que é um programa. E isso é muito comum. Eu vou aqui no Linux, deixa eu abrir o navegador, eu vou tentar executar. Não precisa nem baixar nada, não. Eu ia baixar um programa aqui, mas não precisa não. Eu vou aqui no meu CD, deixa ele carregar aqui. Se liga só, cadê? Esses arquivos aqui, que terminam com .exe, são arquivos do tipo executáveis para o Windows. Então, se eu clicar duas vezes aqui nele, olha o que vai acontecer. Ele abriu aqui um programa mostrando aqui tudo que tem dentro, tá? Dentro desse exe. Do lado de cá, se eu fizer a mesma coisa, vou lá, nesse final MD64XE, né? Então, cadê ele? Tá aqui, ó. Esse camarada aqui. Se eu clicar duas vezes nele, ele já vai tentar não, ele vai executar alguma coisa. Ah lá, tá vendo? Ele abriu a telinha para instalar o programa, tá? Aqui não, quando eu cliquei duas vezes, ele abriu todo o pacote de programas que está inserido aí dentro desse exe. É muito interessante, né? Isso aqui é uma visualização que o Windows não costuma deixar a gente ver, não. O Linux deixa. Só ver, né? Então, aqui que eu quero executar, né, obviamente. E, por sua vez, do lado de cá, se você for ver, tem um arquivo com final sh. Esse arquivo sh é um executável para Linux. Já para Windows, não funciona. Então, se eu clicar aqui, deixa eu ver aqui no autorun.sh no Linux, no Windows, quer dizer, olha só o que vai acontecer. Ele pergunta qual é o programa que eu quero usar para abrir isso, porque ele não sabe, ele não entendeu, tá? Então, cancelando aqui já do lado de cá, eu consigo executar. Eu não vou, porque se eu fizer isso, ele vai instalar, eu já conheço isso aqui, ele vai instalar esse programinha aqui e vai reiniciar a máquina. Eu não quero que ele reinicie agora, tá bom? Então, isso aqui é uma visão geral aqui de Linux e Windows e espero que tenha sido um vídeo um tanto interessante. Antes de eu terminar, só mostrando para vocês aqui o botão iniciar do Windows com todos os seus aplicativos padrão. Ele mostra aqui, né? Tem alguns aplicativos padrão. E uma das, que eu acho, pelo menos, desvantagem é que a gente precisa de um Office, né? E esse Office, ele não vem instalado no Windows de fábrica. Por quê? Porque a Microsoft cobra pelo Office. Ele aparece aqui, mas esse aqui não é o programa do Office. Ele vai me levar para uma telinha para poder adquirir o programa do Office. Word, Excel, PowerPoint. Já o Linux, como ele tem essa pegada do software livre, ele também carrega vários software livres junto com ele. Um deles é o LibreOffice, que é o concorrente gratuito aqui do Office da Microsoft, né? Então tem o Writer, tem o Calc, né? O Calc é o concorrente do Excel. É a primeira vez que ele vai rodar, ele vai demorar um pouquinho. O Windows não traz isso, eu sou obrigado a baixar aqui um Office para mim, tá? Ah, mas eu já ouvi dizer que o LibreOffice pega no Windows, de fato, porque o LibreOffice, ele é uma empresa, né? Ele é uma empresa que desenvolve esse programa para sistemas Linux e também o Windows. Não é porque ele é um software livre que ele se trata de um software exclusivo para Linux, não é isso. Mas a grande maioria, lógico, vai funcionar em Linux. Beleza? Agora sim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima vez aí, se Deus quiser. Um abraço a todos.